Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada, até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial. A escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história, ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância.
Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos, você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão.
O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada, até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial: a escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história, ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente.
Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos, você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu,
Continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva, é mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada, até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher, ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial. A escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente.
Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta. E a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente,
ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial: o pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada. Até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial.
A escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio.
E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada, até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele.
Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial. A escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender,
já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra num momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada. Até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso. Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado.
E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial: a escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma. É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente.
Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos, você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo, o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Jake Davis é um escritor famoso, premiado, respeitado. Ele tem uma esposa que ama e uma filhinha pequena, Kate. A vida parece organizada, estruturada. Até que, de repente, acontece um acidente de carro brutal. A esposa morre na hora. Jake sobrevive, mas não sai ileso.
Além do trauma emocional gigantesco, ele sofre uma lesão cerebral séria. E é aqui que o filme já deixa claro, não é só sobre luto, é sobre sobreviver quando tudo desmorona. Jake não está apenas devastado pela perda da mulher, ele começa a apresentar sintomas neurológicos graves, desmaios, convulsões, lapsos mentais. O cérebro dele simplesmente não funciona mais como antes. Só que, ao mesmo tempo, ele é o único responsável por Kate. Ela é pequena demais para entender a morte da mãe. Tudo o que ela sabe é que agora o pai é tudo o que ela tem. E aí entra o primeiro grande conflito dessa parte da história. Será que Jake consegue cuidar da filha sozinho? A família da esposa começa a questionar isso. Eles enxergam um homem instável, doente, emocionalmente quebrado. E, sinceramente, não dá para dizer que eles estão completamente errados. Jake realmente não está bem. Ele tem crises inesperadas, às vezes perde a noção do que está acontecendo. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar dele: o amor absoluto pela filha. Jake penteando o cabelo da Kate, tentando fazer o café da manhã mesmo tremendo, lendo para ela antes de dormir. Ele está claramente lutando contra o próprio corpo e contra a própria mente, mas nunca contra o amor que sente. Só que o mundo real não é romântico, ele é duro. Jake começa a piorar, as crises aumentam, ele entra em colapso em público, e a situação chega num ponto crítico quando a justiça decide que Kate não pode continuar morando com ele. Essa parte é devastadora. Não tem vilão maquiavélico, não tem alguém do mal. É simplesmente um sistema tentando proteger uma criança, enquanto destrói o pai dela no processo. Jake é internado em uma instituição psiquiátrica para tratar a condição neurológica e emocional, e Kate é levada para viver com a tia. A separação dos dois é um dos momentos mais fortes dessa primeira parte. Não tem gritaria exagerada, é silencioso, é doloroso, é aquele tipo de cena que dói justamente porque parece real. Enquanto está internado, Jake começa a escrever, e aqui entra um ponto essencial: a escrita vira a forma dele sobreviver. Ele transforma toda a dor, o medo de perder a filha, o trauma do acidente em um romance. Ele escreve como se estivesse tentando deixar um pedaço dele para Kate, caso não consiga sair daquela situação. O livro se torna um sucesso gigantesco. Ele vira praticamente uma obra-prima moderna. Só que, ironicamente, enquanto o mundo admira o escritor brilhante, ele está sozinho, internado, lutando para provar que é capaz de ser pai novamente. E a pequena Kate? Essa parte é sutil, mas poderosa. A gente vê que a separação marca ela profundamente. Mesmo sendo criança, ela entende que foi arrancada do pai. Ela sente abandono, mesmo sabendo que ele não escolheu isso. Essa ferida começa aqui, e o filme deixa claro que ela vai carregar isso para o futuro. Katie agora é adulta, interpretada por Amanda Seyfried. Ela trabalha como assistente social em Nova York, ajudando crianças que vivem exatamente o tipo de abandono emocional que ela mesma enfrentou. E isso não é coincidência. Fica claro que ela escolheu essa profissão porque está, de alguma forma, tentando consertar a própria história, ajudando outras pessoas. Mas por fora ela parece forte, independente, competente. Por dentro, ela é cheia de rachaduras. A Katie adulta carrega marcas profundas da separação do pai e da instabilidade da infância. Mesmo depois de ele ter conseguido sair da instituição e recuperar parte da convivência com ela, o estrago emocional já estava feito. Aquela sensação de que tudo pode ser arrancado dela a qualquer momento nunca foi embora. E isso explode principalmente nos relacionamentos amorosos. Ela simplesmente não consegue manter uma relação estável. Toda vez que alguém começa a se aproximar de verdade, quando a coisa começa a ficar séria demais, ela se afasta, ela trai, ela sabota, ela cria distância. Não é porque ela não quer amar, é porque amar para ela significa correr o risco de perder tudo de novo. É aí que entra Cameron, interpretado por Aaron Paul. Ele não é perfeito, mas é sincero. Ele gosta dela de verdade. Ele quer algo estável. E isso assusta Katie mais do que qualquer coisa. Tem uma cena muito forte em que ele basicamente pergunta por que ela sempre destrói tudo quando começa a dar certo, e ela nem consegue explicar direito. Porque o medo dela não é racional, é trauma,
É aquela menina que viu o pai ser levado embora e aprendeu que segurança é uma ilusão. Enquanto isso, o filme intercala momentos do passado com o pai, Jake, vivido por Russell Crowe. A gente vê que, apesar de todos os esforços dele, a saúde continuou frágil. Ele tentou reconstruir a vida, tentou ser presente, tentou compensar o tempo perdido. Mas a relação dos dois nunca voltou a ser totalmente leve. Sempre existia uma sombra ali, algo não resolvido. Jake continua sendo um pai amoroso, mas também é um homem marcado pela culpa. Ele sabe que não escolheu ficar doente, mas se sente responsável por cada lágrima da filha. E Katie, mesmo amando o pai, carrega uma dor silenciosa que nunca conseguiu verbalizar completamente. Na fase adulta, essa dor vira comportamento autodestrutivo. Ela se envolve com homens casados, tem relações superficiais, age como se estivesse no controle, quando na verdade está fugindo de qualquer situação que possa machucá-la de novo. E o trabalho dela com crianças em situação vulnerável funciona quase como um espelho. Cada criança que tem medo de confiar, cada pequena história de abandono é como se fosse um reflexo da própria Katie. Em vários momentos, você percebe que ela fala com aquelas crianças como se estivesse falando com a versão mais nova dela mesma. Depois de tanto tempo vendo Katie correr dos próprios sentimentos, sabotando qualquer chance de estabilidade, chega um ponto em que simplesmente não dá mais para continuar assim. A relação com Cameron está por um fio. Ele já tentou entender, já tentou ter paciência, já tentou atravessar as barreiras que ela construiu ao redor do coração. Mas ninguém aguenta amar sozinho para sempre. E Katie começa a perceber isso tarde demais. O medo dela não é de Cameron, nunca foi. É do abandono, é da perda. É daquela menina pequena vendo o pai ser levado embora, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que agora ela é adulta, e a vida não vai parar esperando ela resolver o passado. Ao mesmo tempo, a saúde de Jake começa a piorar de novo. A condição neurológica que ele carrega desde o acidente nunca desapareceu completamente. Ela ficou ali, silenciosa, como uma bomba-relógio. E quando os sintomas voltam a se intensificar, fica claro que o tempo entre pai e filha pode ser mais curto do que ela imagina. Essa é a parte mais dolorosa porque Katie começa a perceber que passou anos presa ao trauma, mas quase não viveu de verdade ao lado do pai depois que ele voltou para sua vida. Ela amava Jake, muito, mas sempre existiu uma barreira emocional, um ressentimento silencioso, "você me deixou", mesmo sabendo racionalmente que ele não teve escolha. Jake, interpretado por Russell Crowe, continua sendo aquele pai que ama de forma incondicional. Mesmo frágil, mesmo doente, ele tenta proteger a filha da própria culpa. Ele nunca se coloca como vítima. Ele só quer que ela seja feliz. E isso fica muito claro nas conversas finais entre os dois. Tem um momento específico em que o filme praticamente para e deixa só os dois, sem distrações, sem passado e presente misturados, só pai e filha. E ali não tem mais orgulho, não tem mais defesa emocional, só verdade. Katie finalmente entende uma coisa essencial. O pai nunca a abandonou. Ele lutou contra o próprio cérebro, contra a justiça, contra o sistema inteiro, por ela. E mesmo quando perdeu, continuou tentando deixar um legado através do livro que escreveu, através das memórias, através do amor que nunca diminuiu. Essa compreensão muda tudo. Paralelamente, a relação com Cameron entra no momento decisivo. Ele ainda está ali, mas machucado, cansado de bater em portas fechadas. E Katie precisa fazer uma escolha real pela primeira vez. Continuar fugindo por medo de sofrer ou se permitir amar, mesmo que exista risco. E é aí que o arco dela se fecha. Ela começa a entender que o trauma não precisa definir o futuro, que amar não é garantia de dor, mas fugir do amor é garantia de solidão. O trabalho dela com as crianças ganha um novo significado também. Agora ela não fala mais só como alguém quebrada tentando aconselhar. Ela fala como alguém que decidiu enfrentar a própria história. Quando a condição de Jake se agrava de vez, o filme entrega seu golpe final. Não é exagerado, não é melodramático, é íntimo, é silencioso. É aquele tipo de despedida que não vem com discursos perfeitos, mas com olhares, com presença, com a sensação de que, apesar de tudo,
o amor deles resistiu. A morte de Jake não é mostrada como tragédia explosiva. É mostrada como consequência inevitável de uma batalha que ele já travava há anos. E o que fica não é a doença, não é o acidente, é o vínculo. Katie finalmente entende que não foi abandonada. Foi amada por um homem que fez tudo o que podia, mesmo quando o próprio corpo o traía. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.